Olá, sejam bem-vindos ao Negritude em Cena Podcast. Aqui, ó, voltamos com nossa claquete que estavam pedindo bastante. Olha, a nossa entrevistada de hoje, vocês vão adorar. É uma mulher linda, inteligente, de raça, guerreira, de fibra mesmo. E assim, com todo respeito, a beleza dela vai chamar um pouco a atenção, vocês vão acabar se desvirtuando, né? Que sabe como é, né? Mas é isso. Vamos conversar hoje com Rose Cipriano, a secretária de combate à igualdade racial, de combate ao racismo, secretária de combate ao racismo, né, Rose? Isso. Então, Rose Cipriano, a secretária de combate ao racismo do PT estadual. Então, é uma mulher que é professora, né? Então, dispensa a apresentação sobre a quantidade de conteúdo que ela vai dispensar aqui pra gente. E vocês vão gostar muito. Fica aí e já sabe, roda a vinheta. Ih, esqueci, não temos vinheta. Mas um dia vamos ter vinheta. Tudo bem, Então, companheira? Como é que tudo tá, bom. Rose? Seja bem-vinda, Rose. Ainda vamos ter vinheta. Vamos ter. Isso Vamos aí, ter na vinheta. verdade, já está profetizando. Já como tá, a gente esse diz, ano, né? ó, disseram que esse ano é o ano das realizações. Esse ano vamos ter vinheta. Vamos ter novos formatos, vamos experimentar novos formatos do nosso podcast, tá bom? E vamos ter vinheta também, Rose. Rose, eu queria te apresentar aqui a sua audiência, essa câmera de cá, quando você quiser falar com os seus alunos, que deve ter vários alunos, com a sua militância, né? Com as mulheres negras, com os jovens negros, né? Que você agora representa. É, eu queria que você apresentasse quem é a Rose Cipriano por trás da Rose Cipriano, é secretária de combate ao racismo. Quem é a Rose Cipriano, professora, a mulher Rose Cipriano, essa mulher grande, bonita, professora, que acho que os alunos devem gostar muito do papo, de como a aula deve fluir leve com você. Então, por favor, Rose, fala um pouco de quem é essa Rose, a escola, o bairro e tal. Apresenta pra gente um pouquinho a Rose Cipriano, por trás da Rose Cipriano. Então, primeiro quero agradecer, Matheus, o convite, né? É um orgulho imenso estar aqui no Negritude em Cena com você, com quem vai nos assistir de manhã, de tarde à noite. E como boa freiriana, eu sou daquelas que digo que a gente não só ensina, a gente aprende também. Então, tá aqui Não hoje só ensina, também aprende. também aprende. Olha, isso aí já merece uma claquete, hein? Não, professor não só ensina, ele aprende também. Os melhores professores já me disseram isso também. Exatamente. E aí, quem é Rose Cipriano, né? Eu costumo dizer que eu sou filha da Dona Maria do Carmo, uma costureira de mão cheia da Baixada Fluminense, do Roberto Francisco Lapa, um sapateiro também excelente. E eu gosto de trazer isso porque, assim, são pessoas, né, que foram referências muito fortes na minha vida, tanto minha mãe quanto meu pai. E a gente sempre precisa estar referenciando esse nosso local da família, né? Sim. Esse local da ancestralidade. Então, eu não estaria aqui sem que eles tivessem aberto essas portas para mim. Foram os primeiros, né? Se a gente Eles pensa- trilharam o caminho para você se tornar a Rose Cipriano de hoje, né? Exatamente. E eu sou moradora da Baixada Fluminense, com muito orgulho, de Duque de Caxias, né? Que é o lugar Maravilha, onde eu Duque de milito. Caxias. Duque de Caxias, exatamente. Apesar desse nome, Duque de Caxias, né? A gente sempre fala isso. Marechal Duque de Caxias. Marechal Duque de Caxias, a gente sabe que foi um escravocrata. Eu costumo brincar que Duque de Caxias deveria se chamar Dandara. Mas enquanto não muda de nome. Pode ser. Um dia, Tem um tem dia quando bolão, tiver a ó. prefeita Rose lá, quem sabe não troca Tem o nome. um movimento lá na cidade para a gente discutir o nome, né? O nome de Duque de Caxias. Enquanto não muda, com muito orgulho, né? Ser dessa cidade onde eu comecei minha atuação, né? Eu comecei minha atuação no sindical. Eu sou professora. Hoje estou coordenadora geral do CEP Caxias. Sim. Né? E a minha formação, minha luta é muito doida, porque as pessoas acham que eu sou pedagoga ou historiadora, mas na verdade eu sou matemática. Nossa, eu jurava que você era pedagoga ou historiadora. Não sei de
Professora, né? Quando a gente Isso. olha uma professora, a gente diz, ela com certeza deve ser professora de história, ou português, eu pensei em português também, ou é pedagoga. Não, mas é importante, né? Assim, a gente sabe da dificuldade que as mulheres na área da ciência, na área das exatas, Sim, né? sim. Então, a minha formação original é matemática, embora hoje eu trabalhe com educação especial e educação de jovens e adultos, lá em Duque de Caxias, na rede municipal, né? E aí a gente atua no... Tenho muito orgulho de ter iniciado minha formação no sindical, mas nunca perdendo de vista a luta antirracista, né? É, Porque eu sempre penso que a gente precisa fazer a luta antirracista onde a gente estiver. sempre. Então, uma professora antirracista, atuando no sindicato e atuando também na defesa dos direitos da mulher, né? Na defesa Hoje, dos direitos. Hoje, mais do que nunca, isso. A gente pensa que quando o tempo vai passando, uma hora esse tema vai poder ser aliviado, né? Mas parece que não. Infelizmente, cada vez mais as mulheres precisam ter essa afirmação do seu lugar garantido e do seu direito ao corpo, do seu direito quanto mulher e quanto mulher mesmo, não é propriedade de uma pessoa só porque é mulher. Isso a gente normalmente vê as questões da agressão dos homens às mulheres, mas mesmo os casais homoafetivos, as mulheres acabam também, né? Aquela que é mais. é, 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 tem uma que é mais masculinizada, mais. é, se veste de forma mais masculinizada e a mais feminilizada acaba também sofrendo muitas vezes agressão também. Então, não só é evidente que é maior quando o parceiro é um homem, né? E a agressão é muito mais dura porque a força é desproporcional, né? a gente tem vivido nesses últimos períodos, né? Costumo dizer que a nossa luta é a luta pela vida, é o direito à É o vida. direito à É o vida. direito à É o direito vida. à vida. Então, a gente viu aí no final de 2025, né, os vários episódios, né, que deixou o país estarrecido, né? A gente acabou de ver a morte da Tainá, né, que foi É, arrastada pelo carro, mas é. inúmeras outras. E assim, ao mesmo tempo que a gente que está na luta pela defesa das mulheres vê, né, como as mulheres crescem com o processo de empoderamento, né, com as leis, mas a gente também ainda tem um número de feminicídios muito Muito grande. alto. Será E que se tratando especialmente das mulheres das negras. mulheres. Será que também não cabe as mulheres negras hoje que têm seus filhos também já ir preparando essas crianças homens para se tornar as crianças masculinas, para se tornar homens que respeitem esse espaço da mulher quando tiverem suas companheiras também? Eu lembro que eu sou de Salvador, né? Então a gente chama de manhã, né? A mãe. Sim. Lembro que manhã falava muito dessas questões de quando eu tivesse a minha esposa, que eu respeitasse, que não sei o quê, que mulher é isso, eu via muito essa, esses ensinamentos dela e tal, e as minhas ex, eu não agredi nenhuma, 100%. Não agredi nenhuma das minhas ex. O relacionamento acabou porque houve aquele desgaste, porque acabou tendo um desinteresse de uma parte ou de outra. Mas, mesmo quando eu fui trocado, eu não agredi. Mesmo quando eu fui É, trocado por outro, eu não a gente agredi. viu agora nesse último período, teve vários atos pelo país, né? A gente participou do ato aqui em Copacabana, em defesa da vida das mulheres, e acho que teve um aspecto nesse último momento em que a gente está vivenciando, primeiro que é a conscientização dos parceiros, né? Dos homens. Isso eu acho que é importante Porque desde não há criança. dúvida, não há Desde dúvida, né? criança, É um crime eminentemente cometido por por homens. homens. É. 99,9%, Há né? casos que eu já vi casos de companheiras, né, bater nas suas companheiras, mas é mais difícil. É Mas eu mais já vi difícil, é casos de companheiras, 1%, né? E a gente é bem fala que essa pequeno. questão do feminicídio, do machismo e até do racismo é uma relação de poder, uma relação de Isso. estrutura de poder. E aí, obviamente, está aí o grande desafio para nós, mães e mulheres, na educação, mas sozinha a gente não vai resolver isso. É. A gente está falando de uma situação, né, que acaba sendo fruto desse patriarcado e dessa ideia do que é válido é masculino, né, branco, e que coloca as mulheres nesse lugar de objeto.
e da ausência das mulheres, né, em especial as mulheres negras, nos mais variados espaços. Né? A ausência desse corpo feminino, né? A ausência do Lugar de feminino. poder, né? Nos espaços. Pai faleceu cedo, ele também já estava separado de manhã. Manhã foi o pai e a mãe, durante um período longo da minha vida. Eu acho que isso reflete também nas minhas questões de entender a liberdade e autoridade das mulheres na minha vida, né? Mas eu acho que falta para algumas mulheres, mães, entender que a criança vai virar um adulto uma hora, que ela precisa Só que aí formar você ele acaba também. fazendo o quê? Você acaba jogando novamente a responsabilidade para essa mulher. Ela é E sozinha, aí, praticamente. Eu fui criado só por uma exatamente. mulher. Mas você foi criado dentro de um contexto de sociedade. E qual é o papel da mulher nessa sociedade? Qual o papel que nós ocupamos hoje? Ocupamos há muitas forças, né? Há muitas lutas, diversos lugares. Mas ainda recebemos menos no mercado de trabalho. É. Ainda, né? Somos Não poucas ocupa nos a posição cargos de de poder. chefia. Não. A nossa única Quase zero. presidenta mulher sofreu, né, um golpe de maneira misógina. Mesmo sendo branca. De maneira misógina. Mesmo sendo branca. Né? Então, pensar que quando a gente fala do enfrentamento à violência contra a mulher, é preciso pensar na mudança de paradigma das famílias, não apenas das mulheres, das famílias, mas da estrutura da sociedade, que nega esse lugar. Né? E aí, se essa mulher não tem direito à voz, não tem direito a ocupar esses lugares, a gente coloca aí a relação com as mulheres negras na base dessa pirâmide. Porque é isso, né? A barreira da cor, ela é muito forte. E aí, Como se essa seria- mulher não pode falar, imagine essa mulher negra que muitas vezes é vista de forma objetificada, de forma Sexualizada, sexualizada, né? E que não tem direito a levantar Muitas a vezes voz. não é preterida, né? Porque é vista como quem não tem que estar nesse lugar da companheira, né? Às Isso. vezes não é Então, preterida, não é eu cortejada. sempre digo que, para nós, né? Eu falo que o machismo não é obrigação só das mulheres acabar com o machismo, assim como não é obrigação só nossa, de negros e negras, eliminar o racismo. É a da sociedade toda. Da sociedade toda. Então, assim, acho que eu tenho visto nesse último processo, né, muito esse chamamento aos homens, né, de se posicionarem, de se colocarem, porque isso começa. O feminicídio é o ápice da violência, mas começa naquela piadinha, naquele menosprezo, naquele silenciamento. Fecha esse decote. Exatamente, no silenciamento. Então, Começa é um ali. processo que só vai mudar com toda a sociedade. Esse processo, você percebe que ele pode ser, ele passa também pelas escolas, como é que, pelas igrejas, pelos centros culturais, pelos centros religiosos. Esse processo, ele escorrega das mãos das mães e ele vai para os níveis da sociedade, mas como que você enxerga que isso pode ser construído? Ele deveria, né, pensar, né, em todos essa questão da violência contra as mulheres, precisa ser pensado em todos os espaços. E aí eu vou falar, por exemplo, da escola, né, que é o lugar que a gente atua e fala com bastante propriedade. Por exemplo, poucas pessoas sabem que a Lei Maria da Penha, né, ela designa que as escolas discutam, tirem semanas, dias dentro do seu conteúdo para discutir a violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha fala de ter essa discussão nas escolas. Sim, nas escolas. Isso merece uma claquete. Acho que ninguém sabia disso. Olha, a Lei Maria da Penha, você que é professora, você que é diretora, que é diretor de escola, os gestores também. de educação, aí, ó. Lei Maria da Penha tem um artigo dela que fala sobre discutir os direitos das mulheres nas escolas. Então, Lei Maria da Penha, a escola é um bom lugar de discussão, realmente. Sim, e aí a gente vê a disputa que está na sociedade. A Lei Maria da Penha fala disso, a LDB vai falar, a Constituição vai referendar, mas a gente passou pela escola sem partido. Né? Silenciamento da diversidade dentro da escola. E aí a gente vai falar das mulheres, a gente vai falar das pessoas LGBTs. Então, assim, falar dessa diversidade dentro da escola é um processo.
E também dentro das igrejas, dentro dos centros, porque a Isso. gente vem de uma sociedade que é isso, que se fundou a partir do masculino. Né? E mesmo dentro das religiões. Quantas mulheres que são evangélicas, né, que estão debatendo isso dentro das suas igrejas? Quantos pastores, né, e até pastoras hoje estão mudando aquele discurso, não, que ó, fique com O seu homem é o marido. pescoço, a mulher é a Isso, cabeça. Não, a isso. mulher é o pescoço, o homem é a cabeça, né? Tem um negócio assim, né? Que eu Hum. já ouvi falar. Teve um amigo meu que ele falava isso. Ele, quando pediu uma coisa, a companheira dele, ela não fazia. Ele aí, eu tô sem o meu pescoço. Eu tô sem o meu pescoço. Então Aquele são cara coisas de que vão pau. sendo naturalizadas. E hoje a gente já, né, felizmente, já vê pastores que dizem que não, Já tá tendo uma violência contra mudança. as mulheres não é admissível em lugar nenhum. Eu E- vi um pastor, vou citar até Bruno Leonardo, pastor Bruno Leonardo, é lá de Salvador. Eu vi ele citando uma vez na internet que precisa se separar, que o casamento não é para sempre. Se a mulher está apanhando do marido, está na hora de se separar e deixar esse marido sozinho. E ele falando isso na igreja. Eu achei isso fantástico. Se está apanhando, se o marido não respeita a mulher, precisa se separar sim. O casamento não é eterno, não é para sempre, não. sim. Se não houve mais o respeito, se separa. Eu achei uma, uma revolução o Não, a gente pastor tem tido avanços, assumir até isso. em legislação, né? A própria tipificação do feminicídio é um avanço, né? A gente viu aí no último processo, tem debates de tornar o crime do feminicídio, né, um crime inafiançável. Mas, assim, a gente precisa ter tipificação da lei, né? Porque isso rege a sociedade, mas a gente precisa mudar a sociedade. Porque não me adianta um homem ficar preso a vida toda e uma família perder a sua filha, né? Deixar seus filhos órfãos, né? Afetar, porque não é só a família que perde, os amigos perdem, o trabalho perde, os filhos ficam órfãos. Então, hoje a gente tipifica e precisa, porque felizmente, né, a gente consegue inclusive evitar, mas a gente precisa lutar para mudar essa mentalidade. Mesmo o homem que foi recolhido, né, na prisão Isso. e por ter cometido o feminicídio, os filhos vão ficar Ficam como? órfãos. Órfãos. Então, foi muita luta, né? É muita luta para que a gente chegue até aqui, para que a gente possa hoje estar falando abertamente sobre esse É. tema. E aí é por isso que é necessária a organização das mulheres, né? Mas também da sociedade. É. Essa discussão sobre o poder da mulher, como você vê isso, Rose? A questão das mulheres negras, principalmente, estarem ocupando posição de poder. Como foi para você chegar numa secretaria? Como está sendo essa construção, essa secretaria, sob sua gestão? Quer dizer, é nova, né? Você teve posse quando? Foi 15 de dezembro a nossa 15 de tão posse. recente, né? Recente, Ainda né? não. Estamos começando o É, trabalho. pode falar um pouco sobre isso, sobre essa secretaria, Ai. sobre esse seu olhar, sobre essa ocupação de poder das mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Eu vi que você citou a presidente Dilma, né? Uma mulher branca e foi retirada mesmo sendo branca, né? Sim, é isso, né? É o que a gente fala do patriarcado. Mas eu costumo dizer, Matheus, a gente nunca chega a lugar nenhum sozinha, né? Eu estou aqui hoje, mas estou a partir de uma coletividade e a partir de uma construção. E aí, para isso, eu acho que. Acho não, mas tenho certeza que não tem como a gente iniciar essa fala sem falar, por exemplo, do que foi no ano passado a Marcha das Mulheres Negras. Né? Nós É. tivemos ano passado, 25 de novembro. Não, não foi 25, não. Depois eu lembro a Tá. data. Mas Marcha das Mulheres Negras, olha, merece uma claquete. A marcha era das mulheres negras, mas eu fui. olha, é isso, Eu essa construção fui. coletiva. Então, assim, mais de 300 mil mulheres marchando pelo bem viver. E aí a gente está falando pelo bem viver, contra o racismo, né, pela vida da população negra. E o que é esse bem viver para nós mulheres? Acho que dentro do que é bem viver é ter diversidade em todos os espaços, está ocupando todos os espaços. E infelizmente, assim, a gente ainda vive, eu falo que é a síndrome da primeira.
né? A síndrome da primeira. A síndrome Como é da a síndrome da primeira. primeira? A síndrome da primeira é, por exemplo, a Sônia Martins, primeira doutora negra, Sim. né, a ocupar esse espaço. Isso é a síndrome da primeira. Eu sempre trago o exemplo da nossa querida Fabiana, que hoje é da ouvidoria do Estado do Rio de Janeiro. É a primeira mulher negra a ocupar a ouvidoria do Estado do Rio de Janeiro. Fabiana? Fabiana Silva. E eu falo com Fabiana muito Silva orgulho. merece uma claquete, Com né? certeza. Da Baixada Fabiana Fluminense, Silva Caxias. Aí, ó, Fabiana Silva, da Baixada Fluminense, ela é a primeira negra a ocupar o posto de Ouvidora do Estado do Rio de Janeiro. ouvidora do Estado do Rio de Janeiro. Alô, Fabiana Silva, precisa vir aqui, hein? Ouvidora do Estado do Rio de Janeiro, mulher preta no poder, precisa vir aqui. Isso. Está convidada. Exatamente. E aí a gente tem outros exemplos. Vamos pegar a nossa magnânima Benedita A da Bené. Silva. A Bené. É. Né? Foi a primeira vereadora, a primeira senadora que quando chega naquele lugar, nem banheiro feminino tinha. Então, e hoje, todos os dias, você vai ouvir, desde eu sou a primeira mulher a fazer a universidade na minha família, a primeira mulher está ocupando lugares de poder, na política, em vários cenários da sociedade. Então, acho que chegar aqui hoje, né? Felizmente, nós não somos a primeira, né? Nós estamos aí sucedendo outra secretária, mas que nos traz desafios. Até estar nessa secretaria, porque a gente fala que o racismo ele é estrutural, está em toda a sociedade. Então, se ele está em toda a sociedade, os órgãos, né? As instituições, seja a escola, seja o partido, também ele precisa ser desconstruído. Então, a Sim. gente chega, né, a essa secretaria a partir dessa trajetória da Marcha das Mulheres Negras, a partir da trajetória de já ter sido, por exemplo, aluna e organizadora de pré-vestibulares Eu dei para uma olhada negros e aqui na Marcha das carentes. Mulheres Negras. Eu estou em dúvida se foi dia 13 ou 25 de novembro. Deixa eu Eu acho buscar, que foi né? dia 25. Foi 25 de novembro. 25 de 25 de novembro. novembro, isso aí. 25 Foi de 25 de novembro. novembro. Então, estar nessa secretaria hoje é acúmulo de todas essas trajetórias, de ser uma professora antirracista, de ter sido aluna de pré-vestibular para negros e carentes, e quando o nome era negros e carentes, e causava muita polêmica, porque as Por que pessoas... negros? Por que só negros, né? Sempre tem isso quando tem as questões das cotas, né? Exatamente. Ainda era muito forte a ideia do mito, né, da democracia racial, que a gente sabe que não existe. Então, muito questionado o porquê desse nome, e a gente chega à secretaria a partir desse lugar, dessa trajetória, né, de luta antirracista, para estar contribuindo, né, com o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, no sentido de pensar como que nós, pessoas negras, né, e as pessoas que são aliadas, podem ajudar para que a gente esteja em todos os espaços. É importante e essa luta, ela permeia também a questão do feminicídio, né? A questão do feminicídio que aconteceu muito e não se reduz esse feminicídio. E essa, eu acho que isso vai se dar quando de repente é o que você falou, inserir não só a responsabilidade da mulher. Eu moro na Cidade de Deus, eu vejo que as mulheres, elas praticamente são, as crianças só têm as mães, não têm os pais. E aí é uma realidade parecida com a minha que tive na Bahia, né? E apesar de ter o apoio da família, das tias, das avós e tudo mais, Manhã também era uma mulher simples e que acabou tendo que criar o filho. Ela separou de pai, depois o pai faleceu, Sim. acabou tendo que se virar nos 30 sozinha, sendo pai e mãe. E coube a ela, de fato, me influenciar para ser quem eu sou hoje, né? Claro que tive meus amigos e tal, o lugar onde eu morei, mas 90% eu devo à minha mãe. E essa percepção, né, que você, Matheus, eu tenho, tem sido confirmada pelos dados, né? Todos os anos a gente vê as pesquisas que hoje quase mais de 70% dos lares são chefiados por mulheres, né? E desse percentual, a maioria de mulheres negras. Então, assim, tá aí o desafio que está colocado, né? E também, inclusive, mesmo
a gente tem os lares que são chefiados por mulheres e tem as mulheres também ocupando esses espaços. E isso também, às vezes, é um estopim de violência, né? E é o que a gente também, assim, uma outra perspectiva que a gente traz. O machismo, ele é ruim porque ele assassina todos os dias, mas ele é ruim para todo mundo, inclusive para esse homem que ainda se mantém nesse local de que ou eu sou o mantenedor ou... inclusive né? para esse homem não divide essa responsabilidade de maneira igualitária. Né? Então, pensar assim... E hoje a gente vê grupos de homens que têm discutido essa questão da masculinidade negativa, né? Da masculinidade tóxica. Então, é um papel que oprime todo mundo. Evidentemente que as mulheres estão sendo oprimidas, perdendo a vida, né? O bem maior. Mas pensar numa sociedade que seja mais igualitária é pensar essa transformação para todas, todos e todes, como a gente fala. Porque, embora eu não comungue da opinião que mulheres podem reproduzir o machismo, assim como negros podem reproduzir o racismo, eles não são machistas ou racistas na sua essência, porque isso é uma relação de poder que está estruturada, né? E quando reproduz é 1% e é um fato individual, não é um pensamento coletivo como é o oposto, né? Exatamente. E essa sua luta, então, vai ser a espinha dorsal da sua gestão na secretaria? Nós estamos muito empolgadas, né, com a possibilidade aí da gestão da secretaria. Inclusive, janeiro, agora, dia 24, a gente já vai ter um encontro marcado com a militância. Já tem data e local? Data e local. 24, sede do PT estadual. Sede do PT. Isso. 24 de janeiro. 24 de janeiro, 24 essa é a data. de janeiro aí, é uma claquete. 24 de janeiro, não perca. Você, militante, você, mulher preta, que quer conhecer mais sobre isso, quer conhecer a Rose, tira uma foto com ela, 24 de janeiro, lá na sede do Partido dos Trabalhadores, que fica perto do teatro. Rua 7 de setembro, 164, perto do João Caetano. Do João Caetano, né? Não, e é bastante interessante, assim, até para as pessoas conhecerem, né, a estrutura da secretaria e do coletivo de combate ao racismo, porque traz muito essa lógica. É para militantes negros e negras do partido, mas para militantes que não são negros que acreditam na causa. Como a gente fala, para os aliados também, né? Então, a plenária tem essa perspectiva, que é uma perspectiva do coletivo, né? Isso cai muito naquele lugar que as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas brancas perguntam para mim, mas eu não tenho lugar de fala. Falei, todos têm lugar de fala. Às vezes está muito distorcido. A luta antirracista é uma luta de todos. A luta pelo antifeminicídio também é uma luta de todos. Sim, o que a gente não pode perder é que quem precisa vocalizar, né, seja qualquer luta, a luta das mulheres, da moradia, né, a luta antirracista, são as pessoas que sofrem essa luta, no sentido de ter o protagonismo mesmo, né, mas não impede que outras pessoas tenham o seu lugar de fala. Agora, precisa saber qual é o lugar de fala dela, se é o lugar de opressor ou se é o lugar de alguém que reconhece que tem privilégio por ser branco. É isso. Porque a gente sabe que essa sociedade, né, ainda é marcada, né, pelo racismo, e é o racismo de marca mesmo. Né? Acho que quanto mais retinto, mais a pessoa vai estar sofrendo essas questões. Né? Isso a gente não fala para nos dividir, porque, muito pelo contrário, nós do movimento negro entendemos pessoas negras, pessoas pretas e pardas, e esse é um debate importante para a gente fazer, né? Porque a gente está vendo aí vários movimentos da partitude, né? A partitude, porque a saga do pardo, a gente precisa resgatar, até porque... O pardo é negro. O pardo é negro, e assim, a gente não pode perder a nossa perspectiva histórica. Nós estamos aqui, você, estamos aqui, os influenciadores que a gente acompanha e vê na internet estão aqui porque teve muita luta do movimento negro. Muita gente perdeu a vida ou dedicou a vida para que a gente pudesse estar falando. Então, assim, a gente não está hoje com negritude em cena só porque a Rose e o Matheus, olha, são... Né? Não pode falar palavrão, né? Não pode falar palavrão. Então não pode falar palavrão. Não é por isso, sabe? É porque teve muita luta que nos antecedeu, né? Que nos formou e que permitiu abrir esse caminho, né? Permitiu abrir esse caminho. Permitiu abrir esse caminho.
tá na Secretaria de Combate ao Racismo, mas que tem esses desafios, que é trazer a militância novamente para esse lugar. Tem o desafio de pensar a ocupação política, né, de pessoas negras no próximo período. A gente tem aí 2 desafios pela frente: reeleger Lula, né, mas Reeleger. também pensar... Escurecer também aquele plenário lá. E não só, eu acho que, assim, é evidente que nós, como pessoas negras e tal, a gente sente falta de ver uma representatividade, né? Mas eu acho que também me parece que o Congresso tá meio... não representa mais a população brasileira, né? É uma vergonha aquele Congresso ali, as escolhas que são feitas, né, pela extrema-direita. Eu acho que falta também reeleger o Lula e reeleger uma base para aquele Congresso ali que seja de esquerda e que apoie as escolhas que o presidente quer para a nação. E Sim. assim vai dialogar com toda a população e a população negra de uma forma geral. Você falou das questões de política, né? E me surgiu um tema aqui sobre as questões do Réveillon no Rio de Janeiro, né? Que foi uma questão política de não ter um palco para grupos que toquem músicas de tema afro-brasileira. É porque que se deu essas escolhas? Como que surge isso? Há um referendo? Como é que funciona isso? Você que está hoje na política, como é que você vê isso, Rose? Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre digo que eu quero começar pela positiva. Então, eu quero começar dizendo que o maior Réveillon do mundo é preto, é brasileiro, é afro-brasileiro, E ele acontece onde? né? E é de origem de Umbanda e de Candomblé. A gente precisa dizer isso, Aonde é esse Réveillon? né? Aonde? Aonde? Né? Fala aí, Rose, onde é esse Em Réveillon? Copacabana. Copacabana, aqui, A olha. gente precisa dizer isso, assim. E professora gosta de falar muito, né? Porque eu fico Fica à vontade. pensando sobre isso, né? Porque, assim, sempre o continente africano é colocado como continente sem cultura, sem trajetória, e muito pelo contrário. A gente veio de cultura, a gente veio de reis, veio de rainhas. E no nosso caso, né, de negros brasileiros, assim, temos estruturado essa sociedade. Não só a partir do processo da escravidão, mas a partir do processo de constituição do que é essa sociedade hoje. E Sim, falar do Réveillon de Copacabana é falar sobre isso. O Réveillon de Copacabana começa com os centros de candomblé e de umbanda, mais precisamente de umbanda, né, com Tatá Tancredo, na década de 50, quando Copacabana não era assim tão badalada, é. né, e que os Até a terreiros iam para cultura de se lá. passar o Réveillon na praia, né? Pular onda, jogar flores no mar, Exatamente. Exatamente. acender sua vela ali na praia, né? Então, assim, ter esse resgate, e aí eu queria, para além de falar da polêmica do palco, é trazer esse resgate. Não dá para, né? Eu penso, né? E acho que o gestor da cidade do Rio de Janeiro não se pode falar em nenhum momento do maior Réveillon do planeta sem esquecer que é mais uma manifestação, né, De das matriz religiões de africana. matriz africana, da população negra. E aí que faz essa sociedade, assim como foi o samba proibido, né? Assim como foi, Como é o funk, como é o funk. Então, assim, falar do Réveillon de Copacabana é trazer esse resgate, né? E a gente que está nessa luta pela valorização da cultura negra, da cultura brasileira, que é negra, indígena, né? A gente não o pode samba. esquecer, né? Não Quer falar pode. de quê? De bossa nova? Vem do samba, é cultura negra. Exa- Pixinguinha é negro, né? Então, Então, vem do então samba, vem dos negros. falar dessa da polêmica, né? E aí tem muito, são a questão do racismo tem muitas camadas. E aí uma outra coisa que me preocupou é essa ideia que a gente até já ouviu, né? Que se você procurar no meio científico, você não vai encontrar, que é do racismo reverso, né? E aí, quando o movimento social questiona, por que não podemos colocar, ser racista? Não, nós não estamos falando de racismo reverso, que inclusive cientificamente não existe o Não, racismo não reverso. prejudica O ninguém. que, Ninguém o que se passa fome, ninguém estava. morre, ninguém fica desempregado e- porque é branco. Exatamente. Então a gente estava falando da ausência, né, da diversidade. A gente fala de Estado laico, e aí o Estado laico não é apresentar um e omitir o outro. É. Então, acho que são questões para a gente sempre destacar, né? Acho que é isso. Não Na existe. Assembleia de São Paulo, né?
colocaram um Machado de Xangô, né? Você tá Sim, sabendo disso? sim, eu vi, eu Quer dizer, vi. o Rio de Janeiro, que é majoritariamente o Réveillon depende da macumba e do candomblé, da Sim. umbanda, do candomblé e tudo mais. E os morros, né, com samba, com funk. E o Réveillon, que nasce disso, não tem espaço para isso. Quer dizer, vamos colocar um palco, então, para um culto evangélico, que é pertinente isso, mas por que não se coloca um palco para o culto também das matrizes africanas, né? Se estamos no Rio de Janeiro, em São Paulo, que eu duvidei que fosse seu primeiro lugar que colocasse o Machado de Xangô. Veio de Olha. São Paulo. É. E aí a gente não pode. Esse episódio me lembra a Lélia, né? Que ela fala do racismo por omissão. A gente não pode cometer o racismo por omissão. E quando, né, os movimentos sociais se manifestam, não podem ser acusados de estarem querendo reverter esse racismo, É. né? Então, é... e para mim é isso, assim, o maior Réveillon do mundo é preto, é de candomblé, é de umbanda, e isso não pode se perder, né? Que as coisas vão se perdendo, se perdendo. Esse local. Por exemplo, às vezes se questiona muito a questão da capoeira, que está muito embranquecida. E aí você chega em determinados Tá mesmo? locais, sim, você chega em determinados locais e que não se fala da origem da capoeira. Não se reverencia, né, toda a tradição, toda a É. história, todos os preceitos. Daqui a pouco se perde como mais uma manifestação. Mestre é, Bimba, Mestre Oh, Pastinha. mexe pastinha, né? Então, É. assim, é sobre isso. Acho que essa polêmica do palco não é. E aí vão os nossos irmãos que são evangélicos, né? Que são de outra religião, não é querer ou ser Tirar o tirar, benefício que eles ganharam. sim, Não né? é sobre isso. Não é sobre isso, ou está criando aí algum tipo de racismo reverso, que isso não existe. É. Rose, tem algum tema que faltou a gente conversar, que você gostaria de deixar um recado aqui, uma observação que a gente poderia acender uma discussão, um debate na sociedade? Eu acho que a gente pautou, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer, né? É isso, assim. A gente não vai mudar a estrutura da sociedade se a gente não tiver diversidade, igualdade, principalmente com pessoas pretas, né? Ocupando os mais diversos espaços da sociedade. Perfeito, A Rose. gente ainda tem muito a caminhar, né? Assim, a gente e são sempre polêmicas, né? Eu tô falando É, aqui com você, tô lembrando da última polêmica que foi da Thaís Araújo, né? Que sim, foi a sim, sim. protagonista da novela e que ao longo do tempo foi Ela se. se desentendeu com a direção, né? Porque viu que o personagem foi morrendo. Estava Exa previsto uma coisa, aí o personagem que era para estar bem de vida vai à falência. Exatamente. Então, assim, e a gente está ocupando lugares que não ocupava, né? Eu sou daquela geração que passou por todo aquele processo do audiovisual de só ver mulheres negras como É. trabalhadoras domésticas, e não tem o problema de ser Queria trabalhadoras tanto estar lá domésticas, trabalhando, né? atuando, contando com um podcast lá nos canais da Globo, mas eu acho que Então, lá eles não vão querer a gente. Então precisamos estar em todos os espaços, né? Não só atuando como atrizes, mas dirigindo, não só Recrutando elenco. recebendo, né, as políticas públicas, mas estando na política, porque É assim, importante estar na gestão pública da na cidade, gestão porque pública. estamos numa situação complicada, Rose, porque vamos ter agora um representante. O Eduardo Paes, ele está tendo apoio do presidente Lula, Isso. mas ele pediu que não mexesse com o Silas Malafaia, que é praticamente o mentor do Bolsonaro, né? Então a Sim. gente tá no. Mas espera aí, esse cara vai nos representar mesmo? Ele aí agora mostrou e retira os grupos de matriz africana culturais de ter o seu palco também, como tem o palco gospel, né? Eu penso, Matheus, que cabe a nós, né, a partir das trabalhadoras e dos trabalhadores, estarmos sendo esses que trazem essas reflexões, inclusive para o próprio Eduardo Paes, né? E aí vai de primeira mão, assim, o Diego Zeidan está organizando uma caravana para construir, né, o programa do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores.
né? Porque assim, a gente quer fazer uma aliança, e aí, parafraseando o que disse o Diego, não só pragmática, mas programática. Né? E aí Diego acho que Zedan, abre. forte abraço. Está convidado a vir compartilhar dessa ideia aqui no podcast, tá bom? E porque é isso, assim, a gente acredita na diversidade, na pluralidade de ideias, né? O grande problema é que a gente vivencia desde 2018 um aumento do fascismo da extrema direita que Eu acho que já existia, parou, só estava proibido de escondido, falar. né? Só Não, estava tava escondido. escondido. Ninguém tinha coragem de falar porque era censurado. Eles olharam, viram o Bolsonaro falando aqui, e agora tá liberado. Exatamente, E aí os ratos saíram exatamente. dos esgotos. Então, é esse desafio que a gente tem, principalmente enquanto militante negra, hoje estando à frente da Secretaria de Combate ao Racismo Estadual do Rio de Janeiro, mas digo também que, assim, não é um local que eu quero estar sozinha. Não vai estar Quero nunca. estar com você, quero estar com quem está nos assistindo, porque não adianta, gente. E eu digo muito isso nas escolas que eu vou fazer palestra, né? Porque a palavra do momento é empoderamento. E aí eu É. falo lá para os jovens: não existe empoderamento individual. Não Ou- existe empoderamento individual. Mais uma claquete aí, ó. A frase de Rose Cipriano. Não existe empoderamento individual. Exatamente. Principalmente para nós, né? A gente chega junto, de maneira coletiva, trazendo o nosso povo, trazendo a nossa ancestralidade. E aí, ou a luta é coletiva, ou tá fadada ao fracasso. Rose, eu queria agradecer a sua presença aqui. Você está convidada a vir sempre que tiver uma novidade, que tiver um recado para dar aqui. Então venha sempre. O Negritude em Cena podcast é a sua casa, é seu lugar de fala, é seu microfone para você vir aqui e quiser mandar outras pessoas aqui para dar um recado também. Sinta-se à vontade. E construímos juntos também, assim como a secretaria, o podcast Negritude em Cena. Muito obrigado e volte sempre que você quiser e tiver uma novidade aqui para as nossas lentes aqui. E quiser deixar mais um recado aí da sua data de janeiro. Isso, 20, então, 24 de janeiro. fechar agradecendo, assim, é muito, muito bom a gente ter um espaço para falar da negritude, para falar da nossa negritude, para falar para a nossa juventude. Dia 24 de janeiro, né, a gente vai fazer esse encontro com os militantes do PT para discutir a nossa secretaria, para pensar ações, porque é isso, assim, eu disse isso para todos os lugares que eu É uma estive, gestão coletiva, né? fazendo essa campanha. Eu quero estar lá, mas não quero estar sozinha. Então chegue junto, não só no partido, né, mas na sociedade, porque É. é isso. A gente precisa mudar essa sociedade. E eu tô vendo ali, né, os adinclas e fico muito orgulhosa porque tem lá a nossa Sankofa, a Sim, mesma Sankofa. que tá no Eu seu digo braço. que eu sou uma mulher preta com a Sankofa no braço, então eu acredito muito na ancestralidade e no nosso coletivo presente para construir um futuro melhor. Rose, muito obrigado, viu, Rose? Tamo junto, e tamo junto de verdade, Com Rose. E certeza. curta aí, temos outros vídeos aí, se você rolar aí na nossa página aí no YouTube, você vai ver entrevistas muito interessantes. A Rose puxou o assunto da capoeira, né? Tá embranquecendo, temos um vídeo aí com a tia Baiana, professora de capoeira, mulher preta da Bahia, que dá aula de capoeira na Cidade de Deus. Incrível. Então você pode ter vídeos incríveis com temas que comentamos aqui e você participar, pode comentar, curta, compartilhe e comente, que é importante você se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar, tá bom? Um beijo e até a próxima!